Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 21 de dezembro de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Tivemos mais um grande ataque de drones russos de ontem para hoje. Mais uma vez, a grande maioria deles foi derrubado pelos ucranianos. Alguns causaram pequenos danos aqui, por exemplo, em Snihurivka, em Mykolaiv, mas nada significativo. Os ucranianos também fizeram um ataque principalmente aqui em Mariupol e em Donetsk, né? Em Mariupol, uma grande explosão na região ali de depósito de armamento e munição dos russos ali em Mariupol, e aqui em Donetsk também. Ou seja, dois grandes ataques aqui aos russos, né? Na linha de frente não tem nenhuma grande novidade. Os russos continuam tentando tirar os ucranianos aqui de Krink sem sucesso. A grande novidade que a gente tem é a diminuição dos ataques russos em Avdiivka e o aumento desses ataques aqui em Bakhmut, né? A gente falou já nos últimos dias que os russos conseguiram avançar aqui em Bakhmut em direção a Bogdanivka. Não conseguiram tomar a cidade, mas avançaram aqui nessa região, avançaram para Kromov. Enfim, é uma região que os ucranianos tinham retomado dos russos, até Berivka e Ardene aqui, mas agora os russos retomaram essa região e estão ameaçando Chasiv Yar, né? Enfim, é uma situação complicada em Bakhmut. Parece que o grupo Wagner voltou a atuar ali na região. Enfim, vamos entender esse assunto aí, né? Na mídia ocidental nós temos mais um monte de propaganda pró-Rússia. É impressionante o quanto a mídia ocidental é vendida para a esquerda e particularmente para a Rússia, né? Muita propaganda pró-Rússia mesmo no Ocidente, mas isso mostra aquilo que eu menciono para vocês, é o desespero do Putin. Ele está atirando para todos os lados para tentar parar essa guerra, justamente por conta de não ter outras armas nisso aqui, né? Por exemplo, aqui em Bakhmut, que os russos estão usando é de novo as ondas humanas, né? De novo o Zerg Rush russo ali, né? E isso é uma coisa que causa muitas mortes para os russos. É lógico, eles usam soldados pouco capacitados, muitos prisioneiros, muita gente que estava condenada lá na Rússia, mas de qualquer forma é um ataque que quebra a moral dos soldados russos ali na região. E os russos continuam fazendo isso de forma significativa, justamente tentando passar aquela mensagem de que não importa se a gente vai morrer todo mundo, mas a gente vai avançar na Ucrânia. Só que essa é a mensagem errada que eles deviam estar preparando nesse momento. Eu vou explicar para vocês por que isso, né? Bom, a lama continua em toda a linha de frente, então não tem nenhuma grande novidade. Mas as notícias boas que a gente tem são justamente do parque industrial ucraniano, que parece que está reagindo. A expectativa é que a maior parte da munição a partir do ano que vem já seja produzida na própria Ucrânia, bem como drones e mais uma série de equipamentos aqui, né? É lógico, a gente também tem boas notícias lá do pacote de ajuda americano, mas isso meio que nem interessa tanto no final das contas. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Enxame de Baba Yagas Kamikazes, Estação Verão e várias outras pessoas. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então começando aqui com o ataque russo essa noite, foram 35 drones Shahid lançados pelos russos, aquele drone de fabricação iraniana, dos quais 34 foram derrubados. Então foi muito boa a defesa antiaérea ucraniana. Vocês sabem, como o Zelensky falou ontem, a Ucrânia está recebendo vários Patriots. É verdade, o Patriot não é para derrubar Shahid 136, porque o Shahid 136 é relativamente fácil de ser derrubado. Mas também a Ucrânia recebeu um monte de outras armas antiaéreas. O fato é que a capacidade antiaérea ucraniana está crescendo bastante aí nesses últimos meses, né? Então, não teve nenhum grande problema. Um dos drones atingiu o objetivo, outro causou incêndio aqui em Snihurivka. Os destroços do drone, né? Isso acontece, o destroço do drone muitas vezes ainda causa algum dano aqui na região, né? Mas a maior parte deles foi derrubado sem grandes problemas aqui, né? Esse daqui é o drone que caiu em Snihurivka, no Oblast de Mykolaiv. Tá vendo aqui? Ele caiu o motor dele inteiro, ele foi derrubado pela defesa antiaérea, não explodiu completamente, porque a carga explosiva dele ainda está aqui, mas ele pegou fogo, botou fogo no local onde caiu, ali num campo perto ali de Snihurivka, né? Bom, os ucranianos, como eu falei, atingiram Mariupol
um ataque bem significativo aqui na base aérea aqui de Mariupol, que justamente é usada como uma base militar dos russos ali na região. Essa aqui é a explosão lá, a imagem da explosão lá em Mariupol. Isso atingiu um depósito de munição e equipamento inimigo foi danificado. 10 russos estão seriamente feridos e talvez tenha 200, quer dizer, que é o código para mortos, né? Então talvez tenha algum morto nessa explosão também. Foi reportado que o depósito de munição e o equipamento estavam localizados no território da antiga Kladokombinat, no distrito de Kalminsk, né? Isso deve ser o nome de uma empresa lá em Mariupol, onde as coisas explodiram, né? Aqui está a informação de onde está, justamente naquela região ali perto da base aérea lá de Mariupol, né? Da base do aeroporto de Mariupol. Foi a explosão. Aqui já é outro lugar que também foi atingido pelas tropas ucranianas. Hoje cedo, em Donetsk, aqui uma explosão grande, uma coluna de fumaça muito grande. Aqui tem outro vídeo dessa fumaça também. Aqui nesse aqui dá para ouvir a explosão secundária, né? Ou seja, foi um negócio de munição que teve ali, que também explodiu ali na região de Donetsk, né? Segundo está dizendo aqui, é o laboratório da Universidade Técnica de Donetsk que teria sido atingido, né? Lembrando que Donetsk está ocupada pelos russos desde 2014, então as universidades lá não funcionam mais, aliás, pouquíssima coisa ainda funciona em Donetsk, e esses prédios provavelmente estavam sendo usados por soldados russos ali na região, né? Aqui uma outra informação também dessa mesma explosão em Donetsk. Segundo um veículo de informações russos, que é rápido, mas nem sempre provê dados verificados, né? A base que tinha muito equipamento de defesa antiaérea e de guerra eletrônica, protegido por soldados especiais, de forças especiais russas. O canal diz que o ataque foi durante uma inspeção de Moscou. Ou seja, o ataque feito em Donetsk teria sido no momento que haviam oficiais de Moscou fazendo uma inspeção ali. E como vocês podem ver aqui nesse vídeo, atingiu algum depósito de munição porque teve detonação secundária ali na região, né? Então, um grande sucesso esse ataque ali em Donetsk. A gente teve também essa informação aqui, essa imagem agora que apareceu. Não é uma imagem nova, isso daqui provavelmente é daquele grande ataque contra o aeroporto de Berdiansk, em que os ucranianos destruíram vários helicópteros russos, e esse daqui é um dos helicópteros que provavelmente foi canibalizado, né? Ou seja, foi destruído pelo ataque naquela época, e daí foi canibalizado depois disso, já que não teria como ser consertado mais, canibalizaram ele por peças, né? É um RA-52, com o nome 50 Blue, né, 50 Azul. Enfim, as imagens que apareceram aqui mostram realmente ele sendo atingido por munição fragmentante, o que indica que deve ter sido realmente feito pelo ataque do ATACMS, né, lá em Berdiansk. Esse daqui é uma imagem dele na época que ele funcionava. Dá para ver que ele é esse mesmo, RF 13442. Então tem uma imagem dele quando ele funcionava aqui, agora, depois do ataque, foi totalmente canibalizado, não serve mais para nada, né? Outra coisa interessante, isso realmente é bem interessante, os ucranianos atingiram um Uragan russo, que é um lançador de foguetes, bem do lado contrário àquelas dunas que tem ali do Oleshky Sands National Park, né? Ou seja, o Parque Natural de Dunas de Oleshky, fica nessa região aqui, ó. A gente está falando aqui justamente da região de Krink, né? Krink está aqui, a cabeça de ponte ucraniana nessa região. Aqui você tem essas áreas amarelas todas aqui, isso daqui é areia, tá? Uma espécie de deserto, dunas, né? Dunas que tem aqui na região, então isso aqui é um parque natural ali na região, e é justamente por isso que esse avanço ucraniano aqui em Krink é tão sério, porque ele consegue, com uma espessura relativamente pequena, interromper o tráfego aqui na M14 nessa região. E, bom, os russos estavam usando aqui esse MLRS, lançador de foguetes, ali na região de Abrikosivka. Abrikosivka deve ser alguma coisa por aqui, ó. Abrikosivka, exatamente ao sul
das dunas de Oleshk, né? Ou seja, conseguiram destruir esse lançador de foguetes aqui, usando justamente um drone novo, um tipo de drone novo que os ucranianos estão usando ali na região, né? Então, interessante isso daqui. A gente sabe que os ucranianos têm uma vantagem muito grande na questão de drones, porque eles têm acesso a muito mais tecnologia que os russos, então se desenvolve com muito mais rapidez isso daí. Os ucranianos estão sempre melhorando os drones, então usaram um novo drone First Person View, ou seja, aquele drone que é guiado como se você estivesse dentro do drone, né, com óculos de realidade virtual. Está aqui a imagem do lançador de foguetes, que depois foi atingido pelo drone FPV. Aqui já mostra toda a fumaça ali na região, né, o pessoal chegando para tentar socorrer alguma coisa ali, né. Do outro lado aqui das dunas, o que significa que é uma distância considerável para um drone FPV. Aqui tem mais de 1 quilômetro aqui, bem mais de 1 quilômetro, deve ter uns 3 ou 4 quilômetros aqui, ou seja, conseguiram esse ataque, o que é excelente aqui, né? Bom, como eu falei para vocês, os russos estão avançando lá em Bakhmut, estão tentando avançar e estão usando a mesma tática que eles usaram no início do ano para capturar a cidade de Bakhmut. Aparentemente, o que aconteceu? Os russos tentaram tomar Avdiivka, achavam que conseguiam tomar Avdiivka, eles querem uma vitória a qualquer custo antes da eleição do Putin, lá em março, né? Então tentaram Avdiivka a todo custo, não conseguiram. Chegaram à conclusão que era melhor usar essa força em Bakhmut. Em Avdiivka, como eu expliquei para vocês, de fato, a situação aqui em termos estratégicos é muito melhor para os ucranianos, porque Avdiivka fica no alto, então é muito mais difícil para os russos fecharem esse cerco aqui. E eles estavam já empregando aqui ondas suicidas, né, ataques em massa, por aqui morrendo muito russo aqui, mas não estavam conseguindo avançar praticamente nada. Eles resolveram tentar novamente aqui em Bakhmut, e de fato no norte de Bakhmut eles conseguiram avançar. No sul não, mas no norte eles conseguiram avançar, infelizmente, e já estão ameaçando aqui Chassiv Yard. E a técnica é exatamente a técnica de Zerg Rush, de onda humana, né? E aqui a gente tem alguns vídeos justamente mostrando os soldados, o que eles fazem aqui, um ritual, inclusive tomando drogas, né? Antes de fazer esses ataques de carne, porque 95% desse pessoal aqui já não está mais vivo, né? Já foram ataques feitos aí alguns dias atrás, e 95% dele já morreu no ataque. O pessoal está lembrando até que isso era uma prática comum entre os soldados alemães também, o uso de drogas para esse tipo de ataque suicida, né? E isso tipicamente não tem uma vida muito longa, né? Você fala assim, mas a Rússia tem muita gente, ela pode ir mandando cada vez mais gente lá para a linha de frente. E é verdade, mas as pessoas que estão na Rússia agora estão vendo isso acontecer, né? Tem mais dificuldade de mandar esse pessoal para lá, tem mais chance do pessoal se revoltar. Então, cada vez que os russos usam isso daí, fica mais difícil deles usarem. E o efeito disso no final é muito pequeno, né? Aqui, ó, os soldados russos, antes de um ataque em Avdiivka, eles não têm proteção, não têm placas de blindagem, a artilharia e a munição eles têm, mas é obsoleta e de pouco uso. Em 10 minutos, 95% deles estarão mortos. E aqueles que não avançarem serão mortos pelos oficiais que estão atrás deles, e muitos sequer vão ser identificados, vão ficar jogados ali nos campos para sempre. A gente viu isso acontecer várias vezes em Avdiivka, várias imagens. Eu não posso mostrar aqui porque o YouTube não deixa, mas várias imagens de campos cheios de corpos russos, e eles ficam lá. Os russos não se dão o trabalho de coletar esses corpos e identificar e coisa e tal. Deixa ali apodrecer e acabar os russos ali, né? Então essa imagem aqui ainda é de Avdiivka, mas eles estão usando isso também em Bakhmut agora. O Anders Puck Nielsen, o canal dele é muito bom, eu recomendo. Ele é um especialista, se não me engano, dinamarquês, da Dinamarca, e ele fala sobre a guerra da Ucrânia também, fala sobre outros assuntos militares. E a pergunta que ele faz aqui é por que a Rússia continua usando esse tipo de ataque? É um ataque absolutamente ineficaz. Mas eles tomaram Bakhmut usando isso. Tomaram Bakhmut porque conseguiram ali em Bakhmut uma vantagem estratégica pela altura, né? Como eu expliquei para vocês, aqui em Bakhmut a cidade tem uma característica de que ela fica numa região baixa
e os flancos ficam numa região alta. Então os russos conseguiram avançar nessas regiões usando outras técnicas, e aí avançaram aqui em Bakhmut com onda humana para tomar a cidade, né? E Bakhmut não é uma cidade tão estratégica assim, não fazia sentido os ucranianos manterem Bakhmut se tivessem realmente perdendo soldados ali. Mantiveram Bakhmut durante um tempo porque estavam justamente matando muitos russos. No momento que isso deixou de ser interessante, que o flanco fechou, eles abandonaram Bakhmut. E aí tem um outro detalhe também que eu falo que é importante, Chassid Yar fica no alto também. Chassid Yar é mais parecido com Avdiivka do que com Bakhmut, no final das contas. Vai ser difícil para os russos avançarem aqui. Não é impossível, lógico, mas vai ser muito difícil, né? E, ou seja, os russos tentaram, fizeram várias ondas de ataque humano aqui e não conseguiram avançar aqui em Avdiivka. E agora estão tentando em Bakhmut para tentar refazer a coisa aqui. Aí você pode pensar, mas que burrice, por que eles estão perdendo tanta gente assim, tanto soldado? Por mais que o soldado seja um soldado despreparado, meio descartável, você tem algum custo investido ali. Esse cara fez um treinamento mínimo, ele foi levado até a linha de frente, ele tem um uniforme, ele tem uma arma. Tudo isso é custo que a Rússia está jogando fora, no final das contas, com um efeito muito pequeno, né? E aí a conclusão que ele chega de por que os russos usam esses ataques em massa, né, esses Meat Waves, é justamente uma forma de comunicação estratégica. Eles querem passar a imagem para o Ocidente que eles não estão nem aí, que eles vão continuar nessa guerra, que não importa quantos danos, quantas armas o Ocidente deem para a Ucrânia, enquanto os russos sejam mortos, a Rússia não vai desistir, vai lutar até o último homem, coisa e tal. E essa imagem que eles tentam passar justamente fazendo isso, né? Esses suicídios humanos, usando drogas para os caras irem com a capacidade cognitiva reduzida e coisa e tal. E isso é parte da estratégia do Putin de convencer o Ocidente a parar de ajudar a Ucrânia, né? O Putin está convencido que o problema pelo qual ele não consegue avançar na Ucrânia é a ajuda ocidental. Então ele quer parar, e isso daqui faz parte da comunicação dele para o Ocidente, ó, vamos lutar até o final. E o próprio Anders fala aqui que isso, na verdade, é uma burrice dos russos, porque a Rússia entendeu errado o debate no Ocidente. Se ela quisesse realmente acabar com o suporte do Ocidente para a Ucrânia, eles deveriam falar o contrário, que a Ucrânia já ganhou a guerra, que a gente já está conformado e coisa e tal. Aí sim o pessoal no Ocidente teria dificuldade de mandar armas para a Ucrânia avançar ali na Rússia, porque a visão é que seria já uma espécie de revanche da Ucrânia contra a Rússia, e isso não seria tão bem-vindo em termos de ajuda quanto essa visão de que os russos estão dispostos a tudo, a lutar por tudo lá na linha de frente, né? E, bom, no final das contas, isso explica também por que a Ucrânia está, nesse momento, deixando claro que está tudo parado, que não está conseguindo avançar, que está perdendo território em alguns pontos e coisa e tal. A Ucrânia também está usando isso como propaganda, no final das contas, para conseguir esse apoio ocidental. O apoio ocidental, evidentemente, que é importante para a Ucrânia, não é essencial, tá? Não é que a Ucrânia vai parar se não tiver apoio ocidental. O Putin acha que sim, as Russetes acham que sim, mas não é verdade isso. A Ucrânia vai continuar lutando e a gente vai ver até algumas coisas que já estão de novidade nessa área. Mas o curioso é isso, né? O Putin está querendo mandar um recado para o Ocidente dizendo que não, que a gente não se importa com quantos russos vão morrer. Vamos fazer o Zerg Rush mesmo e não interessa, né? E não conseguiram nada em Avdiivka. Em Bakhmut conseguiram alguma coisa, mas não vão conseguir em Chassid Yar, porque, de novo, o Zerg Rush só funciona se tiver uma vantagem tática no ambiente, né, na própria geografia do lugar. Aqui eles não vão conseguir avançar também. Tem uma novidade nessa história toda também. A novidade é a volta do grupo Wagner, né? Aqui disse um blogger russo dizendo que o maior evento de 2024 não é a eleição de 2 presidentes, no caso os russos estão preocupados porque tem a eleição do Putin. A do Putin todo mundo sabe que o Putin vai se eleger, e tem a eleição americana, né? Não sabemos quem vai ser. Não é o fim da guerra na Ucrânia, nem é a rejeição da teoria do Big Bang, não. O retorno do grupo Wagner é que vai fazer muito barulho. A vingança é um prato que é melhor servido frio, né? E aqui a gente não sabe se eles estão falando isso no sentido de o grupo Wagner se voltar contra a Ucrânia ou se voltar contra o Putin, né? Não dá para saber aqui muito bem o que ele está querendo dizer. Como assim revanche, né? Como assim vingança do grupo Wagner?
Vingança porque o Putin destruiu o Grupo Wagner, ou vingança porque o Grupo Wagner acabou na Ucrânia, né? Enfim, eles estão colocando aqui como se o Grupo Wagner voltou. Inclusive o Reporting from Ukraine está falando exatamente isso, que esse avanço russo aqui em Bakhmut foi porque os russos trouxeram uma quantidade enorme de tropas para cá, inclusive tropas chamadas V, que são as tropas do Grupo Wagner que voltaram a atuar aqui em Bakhmut. Por isso que eles conseguiram tomar essa região aqui e vão tentar tomar Chasiv Yar. O Putin quer alguma vitória. Ele tentou em Avdiivka pra caramba, não conseguiu. Vai tentar aqui em Bakhmut usando o Grupo Wagner. Só que agora o Grupo Wagner, na verdade, está integrado à estrutura do exército russo. E é o que eu falo para vocês. É provável, eu não sei, vamos ver qual vai ser o resultado aqui. É provável que os soldados do Grupo Wagner, integrados na estrutura rígida do exército russo, nem sejam tão eficientes como foram no passado, né? É preocupante. 80 mil soldados nessa área aqui é coisa pra caramba. É quase um quarto dos soldados que os russos têm em toda a guerra na Ucrânia, estão só nesse ponto aqui de Bakhmut. Então não seria estranho se os russos conseguirem avançar aqui. Vamos ver o que vai acontecer. E, de novo, eles estão contando que o Grupo Wagner tem qualidades, que os soldados são melhores do que os outros. Eu repito para você, o que fazia o Grupo Wagner ser melhor do que o exército russo de forma geral é justamente o fato de ser uma empresa privada. E o Prigozhin, bem ou mal, tem um dom de gestão apurado, né? Ou seja, o cara, por mais que ele tenha tido a ajuda do Putin para construir o império dele lá na Rússia e coisa e tal, o cara conseguiu construir um império na Rússia, o que não é uma coisa fácil. Ele certamente tem know-how de empresário. E isso estava sendo aplicado no Grupo Wagner, né? As pessoas subestimam essa diferença entre você ter o mesmo soldado numa estrutura ágil, uma estrutura de resposta rápida, que se tiver que mudar alguma coisa, muda rapidamente, que se tiver que comprar alguma coisa, compra rapidamente, e o mesmo soldado numa estrutura convencional, hierárquica de exército, que se for comprar alguma coisa tem que pedir 200 requerimentos, tem que aprovar por 300 pessoas, vai chegar daqui a 6 meses, se tiver que mudar uma estratégia depende de aprovação superior. Ou seja, o que fazia o Grupo Wagner ser bom não voltou. Mas vamos ver. De repente, né? Só pelo número de pessoas que os russos colocaram aqui para morrer aqui em Bakhmut, pode ser que consigam avançar alguma coisa em direção a Chasiv Yar. Vamos aguardar. Essa deve ser a grande batalha desse inverno. Pelo visto, os russos estão se distraindo de Avdiivka porque não conseguiram nada lá, né? E bom, mas os ucranianos estão animados ali em Bakhmut, né? Aqui é a árvore de Natal de Bakhmut, que segundo dizem aqui os defensores ucranianos, é a árvore de Natal mais importante desse ano, né? Caros amigos, nós congratulamos vocês nessas férias agora, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Desejamos a vocês muitas vitórias nesse novo ano, bem como o fortalecimento do poder das Forças Armadas ucranianas e nossa melhor vitória no final, né? Acreditamos em vocês, acreditamos nas Forças Armadas, ajudem os voluntários e bebam café pela manhã. Ou seja, o recado de Natal aí dos soldados ucranianos lá em Bakhmut para todos nós. Bom, vamos dar uma olhada aqui na linha de frente, não teve nenhuma grande mudança aqui. Aqui é justamente Klishivka, não teve nenhum avanço russo nessa região aqui. Aqui é em Avdiivka está aqui embaixo. Mais uma vez, teve um pequeno avanço russo aqui nessa direção, mas também nada significativo, nada que mude estrategicamente a região ali, né? Aqui é em Novomihailivka. É uma boa notícia que a gente tem aqui o fato de que a linha de frente não se moveu aqui, né? Lembra que a gente mencionou ontem que Novomihailivka, que é essa cidade aqui, ela tá arriscada a ser cercada pelos russos. Felizmente, a pinça norte aqui falhou, os ucranianos conseguiram conter, mas a pinça sul, eles tiveram sucesso, então os ucranianos estão lutando aqui por Novomihailivka, né? E aqui é uma situação um pouco mais crítica por conta da proximidade com Vuhledar e Volnovanha, né? Volnovanha é muito estratégica para os russos, mas hoje eles não conseguem usar essa cidade aqui como um hub porque ela está muito perto da linha de frente. Os russos querem muito avançar nessa área aqui para justamente jogar Volnovanha mais para a retaguarda, né?
Então, essa é a situação ali na Ucrânia, mas eles não conseguiram avançar. Aqui em Krink, eles estão dizendo que os russos conseguiram tomar um pedaço da cidade. Aqui, o centro ainda continua na mão dos ucranianos, mas depois de vários dias de russos morrendo, tentando tirar os ucranianos daqui, eles conseguiram retomar só um pedacinho da cidade. Vamos aguardar isso daqui. Eu espero que não acabem com a cabeça de ponte ucraniana aqui, mas mesmo se acabarem, isso não vai fazer tanta diferença assim, porque o caminho aqui já está aberto pelos ucranianos, né? Bom, essa daqui é a situação lá na linha de frente. O Andreu Perpetua fala aqui que não dá para saber se isso daqui é um tanque ou é um navio, né? É tanta lama na região que o cara não consegue nem andar direito ali. Parece que conseguiu passar por aqui, mas dá para ver por que tem a dificuldade tão grande de você avançar lá nessa época do ano, né? E a má notícia é que, embora esteja muito frio lá, ainda tem uma quantidade considerável de precipitação nos próximos dias, e o frio não é frio abaixo de zero, ou seja, até o dia 4 de janeiro, a gente vê aqui, isso daqui é na cidade de Kreminá, mas é mais ou menos a mesma coisa para toda a linha de frente. Então você vê aqui que até o dia 4 de janeiro as temperaturas estão positivas, próximas de zero, mas positivas, o que significa que ainda não vai congelar o solo até lá, né? Isso é realmente uma coisa preocupante, deve dificultar avanços ucranianos ali, avanços armados, né? Os russos fazendo as ondas humanas deles, o Zerg Rush, não tem problema, o homem consegue avançar na lama sem problema, mas de qualquer forma fica menos eficiente ainda esse tipo de avanço russo, né? O Instituto para Estudo da Guerra traz uma série de informações aqui sobre o patriarca Kirill, lá, que é o patriarca da Igreja Ortodoxa de Moscou, fala sobre o Peskov, mas na verdade não tem nada muito interessante aqui, não tem nenhuma grande novidade, né? Como vocês sabem, nesse momento não tem nada avançando muito na linha de frente lá, né? Bom, agora vamos falar da mídia ocidental, né? Eu acho muito engraçado isso daqui, porque muita gente aqui no Brasil me acusa de, você está vendo notícias na mídia tradicional, por isso que você fala a favor da Ucrânia. Não, meu amigo, a mídia tradicional é toda pró-Rússia. Toda a mídia tradicional, o Globo, Folha, todo mundo lambe o saco do Putin. Pelo motivo óbvio de que o Putin tem dinheiro, bota dinheiro na mão desse pessoal. O Putin está por trás de toda a esquerda mundial, no final das contas, né? É ele que banca esse negócio todo que vocês veem por aí, né? Só um idiota não percebe isso. Então, aqui, ó, esse aqui é o Toronto Sun, um jornal lá do Canadá, que colocou aqui o Zelensky como batendo carteira do Biden, o que é um absurdo em vários níveis, como se não bastasse isso daí, porque o Zelensky ele não está roubando ninguém, ele está pedindo ajuda, né, e é muito justo isso, porque a Ucrânia, a guerra da Ucrânia não é só a guerra da Ucrânia, é a guerra de todo mundo livre contra ditaduras, contra pessoas que acham que podem usar a força para resolver problemas. Então, botando o cara aqui como se estivesse roubando alguma coisa. Não, não está roubando. E outra coisa é que botaram ele com um narigão, né, um tradicional narigão de judeu, né, que é por si só uma ofensa antissemita clara, né? Um absurdo esse tipo de coisa. Enfim, mas isso aqui é típico da imprensa ocidental. A imprensa ocidental parece que está toda nas mãos dos russos, né? Aqui, ó, a Euronews, aqui, ó. O presidente Zelensky comprou uma mansão de mais de $1 milhão na Flórida para buscar a cidadania americana, né? Faz uma pergunta aqui, né? A resposta é não. No artigo ele fala, não, não tem nada disso, não comprou casa nenhuma, não está procurando cidadania americana, não tem nada disso, né? Mas o pessoal sabe que o mero título para o pessoal russo já basta. Já bota a dúvida na cabeça das pessoas como se isso fosse uma coisa legítima. Não é essa história de que o Zelensky comprou iate, Zelensky comprou mansão, Zelensky comprou sei lá o quê. Não comprou nada. Isso é tudo falso dos russos. Não tem nenhuma coisa certa nesse sentido, né? O Zelensky tem dinheiro, tá? A família dele, ele é um empresário de muito sucesso na Ucrânia antes de se tornar presidente, então ele tem boas casas lá na Ucrânia, ele tem uma vida confortável lá na Ucrânia, mas em momento algum ele comprou coisas no Ocidente. Isso daí é tudo coisa de propaganda russa, né? E outra também aqui, ó, olha só, a britânica, o que vem à sua cabeça esse ano? O que primeiro vem à sua cabeça quando você lembra deste ano que está acabando agora, né? Aí para você escolher o grupo aqui, ó, Barbie, Beyoncé e Taylor, Trump, Musk e o submersível Titan, né? Ou seja, querendo fazer uma associação aqui de coisas, né? Ah, que pena que o Trump e o Musk não estavam no submersível Titan. E aí, olha só que a letra D aqui, ó.
expansão da OTAN, crescimento de população na Índia e a guerra Israel e Hamas. Ou seja, ele não fala da guerra da Ucrânia com a Rússia, é a expansão da OTAN. Olha só que absurdo, é claramente um talking point russo, que claramente uma coisa imposta pela Rússia, um absurdo isso daí, né? E outras coisas também, mais detalhe, mas que também aqui, o Washington Post removeu a aba de guerra na Ucrânia, né, que tinha as notícias de guerra na Ucrânia. E olha só, de fato, você vê menos movimentação na linha de frente nesses últimos dias, por conta da estação da lama, isso é normal, todo ano tem isso, mas o fato deles tirarem aqui já mostra, caminha exatamente no interesse russo. O interesse russo é que o pessoal pare de falar na guerra. Pare de falar sobre a situação, o que está acontecendo, o que não está acontecendo, justamente para diminuir o apoio ocidental para a Ucrânia. Não vão conseguir, tá? Até porque a mídia tradicional, ninguém mais se importa com mídia tradicional. E vocês podem ter certeza que eu vou estar aqui fazendo esses vídeos até o final dessa guerra, até a vitória ucraniana no final dessa guerra, né? A propósito disso, eu amanhã vou viajar, vou para casa da minha mãe, passar o Natal lá com a família. Devo fazer o vídeo um pouquinho mais cedo por conta da viagem, mas vou continuar os vídeos normais lá nesse período natalino. Bom Natal para todo mundo aí, né? Bom, outro que falou besteira aqui foi o Fico, o novo presidente da Eslováquia. Ele disse que vai bloquear a entrada da Ucrânia na OTAN, porque isso seria o começo da Terceira Guerra Mundial. Eu não me preocupo com esse tipo de coisa, tá? Porque tanto o Fico quanto o Orbán, eles estão nesse negócio porque eles estão do lado do Putin. Então eles estão contando que o Putin pode ganhar essa guerra, estão ganhando dinheiro do Putin, então continuam nesse negócio. Mas o fato é, eu não acho que a Ucrânia vai entrar para a OTAN antes do fim da guerra. Só depois da guerra terminada que a Ucrânia tem alguma chance de entrar para a OTAN. E o fato é o seguinte, quando essa guerra terminar, isso vai ser tão trágico para a Rússia, que não vai ter Terceira Guerra Mundial, porque a Rússia vai estar totalmente destruída, vai estar totalmente acabada. Não o exército russo tem muita força, mas ele vai simplesmente se voltar contra Moscou. Então esse pessoal vai ficar sem esse talking point de Terceira Guerra Mundial, quando essa guerra acabar, que vai ser a época em que a Ucrânia vai de fato entrar na OTAN. Então muita água ainda vai correr nesse negócio aí, isso aqui não me preocupa num primeiro momento, né? Olha só o absurdo que aconteceu aqui na Crimeia, né? Uma professora estava cantando Red Viburnum, que é uma canção em homenagem a uma árvore lá na Ucrânia, é uma canção tradicional ucraniana. E os alunos dela falaram para os russos que ela estava cantando a música, ela foi presa por ter cantado uma música no ônibus, uma música ucraniana na Crimeia, né? Esse é o tipo de coisa que você vê dos russos. E não adianta isso, né? Eles mostram isso daqui para tentar dissuadir as pessoas. O velho modelo soviético de dissuadir por medo, não vão conseguir nada aqui, né? Bom, uma boa notícia, os hackers ucranianos, em colaboração com o serviço secreto ucraniano, hackearam e destruíram a infraestrutura da Rosdokanal, uma empresa de suprimento de água e esgoto lá da Rússia, né? Encriptaram 6.000 computadores e deletaram 50 terabytes de dados, backups e serviços, né? Excelente, que bom que causou problema lá. Tomara que faça igual a SEDAI aqui no Rio de Janeiro e misture esgoto com água potável, né? E sirva água com merda para os habitantes de Moscou. Tomara que dê um resultado desse tipo. O Oleksiy Danilov, que é o secretário nacional de segurança da Ucrânia, ele disse que devido que a Ucrânia ela está se preparando para uma eventual diminuição de ajuda do Ocidente e com isso está aumentando as produções internas. Então ele diz que tem boas notícias em termos de produção interna na Ucrânia. Aqui, ó, você sabe que hoje a produção em conjunto com países parceiros também, né? Além disso, eu não posso revelar muita informação sobre o que está acontecendo no território do nosso país, mas eu posso te dar um pequeno spoiler. No futuro breve, nós teremos notícias muito agradáveis nesse contexto. Ou seja, o que ele está dizendo é que a Ucrânia já tem apostado, desde o início da guerra, na verdade, em reativar fábricas de munição, fábricas de equipamento, e a gente deve ter boas notícias em breve em termos de munição e equipamento. Isso também faz parte dessa pausa que a Ucrânia está fazendo, justamente para aguardar ter essa munição, ter essa preparação toda para fazer a próxima ofensiva, né?
As Forças Armadas da Ucrânia estão planejando produzir mais de 1 milhão de drones em 2024 apenas. Isso segundo Zelensky, na verdade tem mais informações disso. Olha só, em 2024 a Ucrânia vai produzir não apenas 1 milhão de drones FPV, mas também milhares de drones de ataque com alcance médio, aqueles drones que são usados para atacar Moscou, Rostov-on-Don, Briansk, né, outras cidades na Rússia. Nós somos capazes de produzir no próximo ano mais de 10 mil drones de médio alcance e mais de 1.000 drones com mais de 1.000 quilômetros de alcance, ou seja, até Moscou é 800 quilômetros, então esse de médio alcance já vai lá em Moscou, mas mais de 1.000 drones com mais de 1.000 quilômetros de alcance é uma coisa fantástica isso daqui. Quando essa produção ficar pronta ano que vem, certamente os resultados serão bem palpáveis, né? E de qualquer forma, continua a luta pela ajuda do Ocidente também, né? O Congresso vai ser capaz de passar um pacote de ajuda para a Ucrânia que vai durar até o fim do ano, ou seja, em meados de janeiro o Congresso vai aprovar um pacote de ajuda que vai durar o ano de 2024. E também tem um plano B, se essa coisa não for aprovada, de acordo com um deputado democrata, o Mike Kigley. É aquilo que eu falei para vocês. O Biden, na verdade, ele estava segurando esse negócio até chegar em 2024. Ele quer que a Ucrânia ganhe essa guerra em 2024. E por mais que esteja essa coisa agora, da Rússia tá parecendo que está melhor e coisa e tal, isso faz parte do plano no final das contas. Vai vir ajuda americana aí, a própria Ucrânia tá guardando munição, está se preparando, deve vir coisa grande em 2024 em termos de contraofensiva ucraniana, né? E o plano B é aquilo que eu falei para vocês. O Biden já aprovou um aumento substancial do financiamento das Forças Armadas americanas e ele tem poder, ele sozinho, ele não precisa de licença do Congresso para jogar excessos de armamentos que as Forças Armadas tenham para países parceiros. Então ele pode, ele sozinho, destacar uma parte desses equipamentos do exército americano atual e mandar para a Ucrânia, manter a ajuda à Ucrânia desta forma, né? Bom, e aqui o Ilya Ponomarenko está falando aqui uma coisa que eu também quero ver como é que vai ser. Eu fico imaginando qual vai ser o tipo de ginástica mental que os adeptos da guerra proxy americana. Os russos adoram dizer que eles não estão lutando com a Ucrânia, estão lutando com os Estados Unidos, uma guerra proxy, não sei o que lá, lorota. Estão perdendo feio e perdendo freio para a Ucrânia mesmo. Os americanos estão ajudando um pouquinho. Mas mesmo sem ajuda americana, a gente já está sem ajuda americana nesse momento, os ucranianos continuam segurando os russos e estão preparando um contra-ataque bacana aí. Então o que eu quero ver vai ser isso, né? No momento que a Ucrânia fizer a próxima contraofensiva e raspar a bunda dos russos até o território russo, eu quero ver qual vai ser a desculpa que eles vão arrumar para ter perdido, né? Só para você ter uma ideia, isso daqui é a proteção anti-drones que os russos estão recebendo agora. É uma reza contra drones demoníacos. Então aí pronto, aí não tem guerra eletrônica, não tem nada que pare os drones ucranianos, mas os russos podem rezar e pedir ajuda divina. Não está funcionando muito não, né? Mas cada um aí pode seguir o que quiser, né? Olha que bacaninha aqui. Fizeram até uma imagem de um santo, acho que é Santa Bárbara, né? Santa Bárbara com um drone maligno ali, para acabar com o drone. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.